Olá, hoje a gente tem um material bem interessante aqui para conversar, umas ideias do livro Metodologias Ativas de Bolso, do José Moran. Ele é um nome, assim, muito importante na educação aqui no Brasil, né? Sim, uma referência mesmo. E a nossa ideia hoje é mergulhar um pouco nessas propostas dele que, bom, prometem repensar a forma como se aprende e ensina. Exatamente. O Moranos convida a olhar o processo educativo de um jeito, digamos, diferente. A ideia central é bem clara: tirar o estudante daquela posição passiva, sabe? E colocar ele como de fato protagonista. Protagonista da própria aprendizagem. É isso. É uma inversão de papéis bem forte em relação ao modelo mais tradicional, aquele focado só na transmissão de conteúdo pelo professor. Ok, então vamos lá. Vamos tentar desempacotar isso. O que a gente quer entender aqui é o que são mesmo essas metodologias ativas, porque essa conversa está tão forte agora, e claro, como é que isso vai para a prática, para o dia a dia, né? Sem esquecer os desafios, claro. Para a gente começar então, qual seria a grande diferença entre essas metodologias e o ensino mais tradicional? Aquele que a gente conhece bem, professor lá na frente falando e o pessoal anotando. Olha, a diferença-chave é justamente essa mudança de foco que eu comentei. Sai um pouco de cena a ideia de que o professor ensina e o aluno só recebe, né? Uhum. Nas metodologias ativas, o centro da coisa toda é o aprender. O foco está no processo do estudante. Então a ideia é criar contextos, desafios, problemas reais, para que o próprio estudante tenha que investigar, descobrir por si mesmo, colaborar com os colegas, refletir sobre o que está fazendo. É aprender fazendo, então. Aprender fazendo, pensando sobre o fazer, interagindo, e não é algo isolado que ele faz sozinho. Acontece numa comunidade, né? Envolve os colegas, o professor está ali junto, às vezes a família entra, a comunidade. O estudante ganha, assim, mais autonomia, mas também mais responsabilidade pelo seu aprendizado. Entendi. E o Mourão usa uns termos que parecem importantes para descrever esse novo papel. Ele fala em maker, designer, empreender. Isso é mais que um jargão, imagino. O que significa ser um estudante maker, por exemplo? Não, não é só jargão de jeito nenhum. São termos que tentam capturar, assim, uma mudança bem profunda na postura que se espera do estudante. E do educador também, né? Certo. Ser maker é ter essa atitude de explorar, de investigar o mundo com curiosidade de forma criativa mesmo. É colocar a mão na massa, experimentar, construir coisas. E designer? Ser designer nesse contexto é ter a capacidade de projetar soluções, sabe? De pensar em caminhos, de estruturar o próprio processo de aprendizagem de uma forma que faça sentido. Não é só seguir um roteiro pronto. E o empreender. Não é só abrir empresa, imagina. Não, claro que não. Aqui, empreender tem mais a ver com ter iniciativa, sabe? Testar ideias, não ter medo de errar, aprender rápido com os erros e, principalmente, fazer coisas que tenham um significado, um propósito. Faz sentido. Sair daquela postura só de receber. Exatamente, sair da postura de receptor passivo e ir para uma de criador ativo, de resolvedor de problemas. E hoje em dia, isso acontece muito em contextos que misturam o presencial e o digital, né? O que a gente chama de ambientes híbridos, usando tecnologia para personalizar mais, para facilitar a colaboração. Mas olha, essa ideia de aprender pela ação, pela experiência, isso não é exatamente uma invenção de agora, pois não? Acho que já li sobre Dewey, Paulo Freire. Eles já não falavam disso? Cita Dewey, Freire, Piaget, Vygotsky. São as bases, né? Então, o que faz isso ser tão urgente e tão falado hoje? Eu acho que o grande diferencial agora, e o Moran explora isso bem, são as evidências que vêm de outras áreas do conhecimento, tipo da psicologia cognitiva e principalmente da neurociência. Ah, a neurociência. É. Hoje a gente entende um pouquinho melhor como o cérebro aprende de verdade. A neurociência mostra, por exemplo, como a curiosidade e a emoção são cruciais para a gente prestar atenção. O Moran até diz que a emoção abre as janelas da atenção. Interessante isso. Sem atenção, sem engajamento emocional, aquela aprendizagem mais profunda, mais duradoura, simplesmente não acontece, né? E aí conceitos clássicos ganham ainda mais força com essa lente. Como assim? Por exemplo, a ideia de aprendizagem significativa, do Alsúbio, aquilo de conectar o conhecimento novo com o que a gente já sabe, de forma que faça sentido. Isso é a base de tudo.
E a zona de desenvolvimento proximal, do Vygotsky. Sei, aquela ideia da ajuda do colega, do professor. Exatamente. A importância da interação com o professor e com os colegas para a gente conseguir avançar na aprendizagem. Isso reforça muito a necessidade da colaboração, que é central nessas metodologias ativas. E tem uma outra coisa que se fala muito junto com isso, a questão da mentalidade, o tal do mindset da Carol Dweck. Onde isso entra? Parece mais um conceito da psicologia, né? Entra totalmente. E é fundamental a pesquisa da Dweck sobre a mentalidade de crescimento, growth mindset. Aquela ideia de que inteligência não é fixa. Isso. Acreditar que a gente pode desenvolver nossas capacidades com esforço, com prática, aprendendo com os erros, isso é crucial. Pessoas com essa mentalidade tendem a encarar melhor os desafios, a persistir quando fica difícil e a ver o erro não como um fracasso, mas como parte do processo de aprender. E as metodologias ativas exigem isso, né? Exatamente. Elas exigem e, ao mesmo tempo, ajudam a cultivar essa mentalidade. Porque elas tiram a gente da zona de conforto de só receber pronto. Elas pedem prática, experimentação, tentativa e erro. Então, cultivar essa mentalidade de crescimento é essencial para que essas metodologias realmente funcionem e preparem os estudantes para um mundo que, bom, a gente sabe, está sempre mudando. Faz todo sentido. Ok, então, vamos descer um pouco mais para o concreto. Como é que essas ideias, esses conceitos todos, viram prática dentro da escola? Imagino que não seja só pegar uma técnica nova e aplicar de qualquer jeito. De jeito nenhum. O Moran é bem claro quanto a isso. Aplicar uma metodologia ativa isolada, sabe, num sistema que continua funcionando do jeito tradicional em todo o resto, o impacto é pequeno. É tipo colocar um motor novo num carro velho. É uma boa analogia. O potencial só aparece mesmo quando tem uma mudança mais sistêmica. Isso envolve repensar a organização da escola como um todo, os espaços físicos, os digitais, o currículo, as formas de avaliar o aluno e, claro, a formação dos professores. Muita coisa para mudar. Sim, as escolas que realmente abraçam isso, como Moran descreve, se tornam ambientes onde se aprende de forma mais criativa, mais autônoma, mais colaborativa, onde se fazem perguntas importantes e se busca respostas juntos. E uma das abordagens que mais se ouve falar é a tal da sala de aula invertida, né? O flipped learning. Às vezes soa quase como uma solução mágica. Como funciona exatamente? E tem pegadinha aí. É um modelo híbrido bem popular, talvez o mais conhecido. A lógica é inverter o fluxo tradicional. O primeiro contato do aluno com o conteúdo mais básico, tipo conceitos, informação, acontece antes da aula, geralmente em casa. Vendo o vídeo, lendo um texto. Isso, vendo vídeos curtos, lendo textos, algo que ele possa fazer no ritmo dele. Aí, o tempo da aula presencial, aquele tempo precioso com o professor e os colegas, fica liberado para outras coisas. Para atividades mais complexas. Exato, para discutir, para resolver problemas mais difíceis, para aplicar o conhecimento na prática, para tirar dúvidas mais profundas. A grande sacada aqui não é o vídeo em si, sabe? É a redefinição do tempo em sala. Tornar esse tempo mais interativo, mais focado na aplicação, no aprofundamento com o professor ali para mediar. Mas peraí, isso já levanta umas questões práticas, né? Quer dizer, e se o aluno simplesmente não assiste o vídeo ou não lê o material em casa? Fica perdido na aula. Essa é uma preocupação super válida e real. E tem a questão do acesso também. Nem todo mundo tem uma boa internet em casa, ou um computador, um celular adequado para isso. Como é que o Moran lida com esses desafios? São pontos críticos, sim, e o Moran não ignora isso. Ele reconhece que mudar essa cultura do estudar antes é um desafio enorme e exige persistência do professor e da escola. Não tem garantia nenhuma que todo mundo vai fazer isso logo de cara. Imagino que não. Por isso mesmo, as atividades que o professor planeja para a sala de aula se tornam ainda mais importantes. Elas precisam ser desafiadoras, engajadoras e têm que partir daquilo que foi proposto para estudo prévio, sabe? Para mostrar o valor de ter se preparado. Senão o aluno pensa, para quê? Entendi. E a questão do acesso, da equidade? É fundamental. Qualquer implementação séria precisa pensar nisso. Como garantir que todos tenham chance? Talvez oferecendo alternativas offline ou tempo na própria escola para acessar o material antes da aula, ou começando de forma mais gradual, só com algumas turmas. Não tem receita única. Então exige flexibilidade. Muita!
O Moran dá algumas dicas práticas, tipo começar a aula ativando o que o aluno já sabe, talvez com um quiz rápido sobre o material prévio. Usar vídeos curtos e objetivos, dar feedback constante e, principalmente, ter paciência. É uma gestão de mudança cultural e isso leva tempo. Ok, então não é fórmula mágica. Faz sentido. Outra abordagem que também se fala bastante é a aprendizagem baseada em projetos, o PBL. O que caracteriza ela? O que tem de diferente? A aprendizagem baseada em projetos, ou PBL, coloca os estudantes diante de um problema que seja autêntico, real, ou um desafio complexo, muitas vezes ligado ao mundo fora da escola. E esse problema ou desafio vira o motor da aprendizagem. Como assim? Motor? A ideia é que, para conseguir resolver aquele problema ou desenvolver o projeto, os alunos vão precisar ir atrás do conhecimento. Vão ter que investigar, aprender conceitos de diferentes disciplinas, tomar decisões, trabalhar em equipe e, no final, criar um produto, uma solução, uma apresentação, algo concreto. O foco não é só aprender o conteúdo, então. O foco é tanto no processo quanto no resultado. O processo envolve desenvolver pensamento crítico, colaboração, comunicação, pesquisa. E o resultado é a aplicação disso tudo. Isso parece muito mais envolvente, de fato. Mas também me parece bem mais complexo de gerenciar para um professor, né? Principalmente com turmas grandes. Como ele garante que todo mundo está aprendendo o que precisa? Que não vira só uma atividade divertida, mas meio superficial. É outro desafio importante, sem dúvida. Gerenciar vários projetos ao mesmo tempo, alunos em ritmos diferentes e ainda garantir a profundidade do aprendizado. Isso exige um planejamento muito cuidadoso e também novas habilidades do professor. Ele vira mais um facilitador, um orientador, do que aquele transmissor de informação. E tem alguma forma de garantir que os projetos sejam bons, que realmente levem à aprendizagem? Sim, existem critérios. O Buck Institute for Education, que o Moran cita, lista algumas características de bons projetos. Eles geralmente partem de uma questão que instiga a curiosidade, sabe? Uma pergunta que não tem resposta fácil. Eles se conectam com conceitos importantes do currículo, não são só legais. Exigem pesquisa séria, o uso de ferramentas e habilidades essenciais para o século XXI. Resultam em produtos concretos que podem ser apresentados, compartilhados e prevêem momentos para receber feedback, para refletir sobre o processo, para avaliar o desempenho de forma contínua. E dentro dos projetos, o Moran fala de design thinking também, né? Sim, ele destaca como o design thinking pode ser uma abordagem útil para estruturar o processo do projeto. Porque o design thinking é muito focado em entender as necessidades humanas, né? Aquelas etapas de empatia, definição do problema, ideação, prototipagem, teste. Isso ajuda a organizar o trabalho e a buscar soluções criativas. E ele fala de um projeto ainda maior, o projeto de vida. Ele vai mais fundo nisso. Ele sugere que talvez o projeto mais essencial de todos seja o projeto de vida do próprio estudante. A ideia seria organizar a trajetória escolar inteira em torno das grandes questões. Quem eu sou, o que eu quero para o meu futuro, qual o meu lugar no mundo. Conectar toda a aprendizagem a um sentido maior para a vida de cada um. Uau, isso é profundo. Bem mais que só aprender matérias. Exatamente. É pensar no desenvolvimento integral do estudante. E a tecnologia nisso tudo? Hoje em dia parece impossível não falar dela quando se fala em educação. Qual o papel dela nessas metodologias, segundo o Moran? É só uma ferramenta a mais? Olha, o Moran argumenta que é mais do que só ferramenta. As tecnologias digitais hoje são como ambientes onde a gente vive, aprende, se relaciona. Elas fazem parte da nossa cultura. Certo. Então, claro, tecnologias de rede, celulares, plataformas que se adaptam ao ritmo do aluno, recursos como realidade virtual ou aumentada, tudo isso pode sim enriquecer muito as experiências de aprendizagem ativa. Pode permitir personalizar mais, criar simulações que seriam impossíveis de outro jeito, dar acesso a muita informação, conectar gente do mundo todo para colaborar. Ele até cita exemplos como acesso a recursos educacionais abertos, os RE, ou aqueles cursos online massivos, os MOOCs, de universidades de ponta. Mas tem risco aí também, né? Com certeza, a tecnologia sozinha não garante nada. O risco é usar a tecnologia só para fazer a mesma coisa de antes, só que digital. Ou cair num ativismo digital cheio de ferramenta, mas superficial. Então, o que faz a diferença? A intencionalidade pedagógica. Como os educadores planejam as experiências para usar a tecnologia de forma significativa.
para aprofundar a investigação, a criação, a colaboração e também para ajudar na avaliação, né? Uma avaliação mais contínua, mais formativa, usando coisas como portfólios digitais, por exemplo. E o Moran insiste muito no equilíbrio Equilíbrio entre o quê? entre o online e o offline, o digital e o analógico. Não é abandonar um pelo outro, mas integrar de forma inteligente. Entendi. Parece que, apesar de todo esse potencial que a gente está vendo, a implementação dessas metodologias é, cheia de mais e ses. Quais são os maiores obstáculos, os maiores riscos que o Moran aponta? São vários, e são importantes de ter em mente. Um risco que ele menciona muito é o que ele chama de ativismo. Ativismo? É, fazer muitas atividades diferentes, usar muita tecnologia da moda, mas sem garantir que o aluno está realmente aprendendo em profundidade, que está refletindo criticamente sobre aquilo. É o fazer por fazer, sabe? Sem conexão real com a aprendizagem. Correr sem sair do lugar. Exato. Outro desafio enorme é a formação dos professores. Muitos não se sentem seguros ou preparados para gerenciar esses processos que são mais complexos, mais abertos, como um projeto ou uma sala de aula invertida de verdade. Exige outras competências. E talvez o maior de todos os obstáculos. Seja a resistência à mudança cultural. Mudar práticas que estão aí há tanto tempo mexe com todo mundo, né? Com certeza. Mexe com alunos que às vezes estão acostumados a só receber passivamente, mas com professores que se sentem seguros nos seus métodos, mas com as famílias que podem desconfiar daquilo que não parece uma aula séria, tradicional. E mexe com os gestores, que muitas vezes estão presos a métricas e avaliações antigas. E aí surgem aquelas perguntas difíceis, né? Como é que avalia de forma justa no modelo que é mais personalizado, mais baseado em projeto? Como garante que todo mundo tem acesso e apoio, a tal da equidade? Como concilia a autonomia de cada um com as metas do currículo que são iguais para todos? São as perguntas-chave. Aqui a coisa fica complexa mesmo. Essa questão da mudança cultural parece ser o grande nó, né? Exatamente. Porque as metodologias ativas não são só um conjunto de técnicas novas. Elas partem de uma visão diferente sobre o que é aprender, sobre qual é o papel da escola, do professor, do aluno nesse processo. Uma mudança de mentalidade geral. Isso. E mudar essa cultura exige um esforço assim coordenado e contínuo de todo mundo que está envolvido. Precisa de investimento em formação de verdade para os professores, precisa de tempo para eles planejarem juntos, colaborarem, precisa de mais abertura para ouvir os estudantes, para envolver as famílias e um ponto crucial que o Moran enfatiza: o professor que usa a metodologia ativa não está abandonando o conteúdo, de jeito nenhum. Isso é importante. Ele precisa saber mostrar para todo mundo como aquele conteúdo essencial está sendo trabalhado ali, de forma integrada com o desenvolvimento das competências que são importantes hoje. Isso exige mais diálogo, mais transparência, é uma transformação profunda, não acontece da noite para o dia. Bom, então, tentando amarrar um pouco essa nossa conversa sobre as ideias do José Moran, a gente está falando de uma mudança grande de paradigma, né? Que coloca o estudante como agente da sua própria aprendizagem. Aquele estudante maker, designer, empreendedor do seu conhecimento. Isso. Vemos como abordagens tipo a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em projetos, tentam colocar isso em prática, usando a tecnologia como apoio, mas sem depender só dela. Exatamente. São caminhos, né? Tentativas de tornar a aprendizagem mais conectada com a vida real, mais envolvente, com mais significado, e desenvolvendo não só o conhecimento em si, mas também aquelas competências que a gente sabe que são essenciais para o mundo de hoje: autonomia, colaboração, pensamento crítico. E aquele conceito do projeto de vida parece uma ideia forte para dar um sentido maior para tudo isso, né? Sim, funciona como uma âncora poderosa para essa jornada de aprendizagem ao longo da vida. Mas como a gente viu também, a teoria é uma coisa, colocar na prática é outra história. A transformação é complexa, cheia de desafios culturais, pedagógicos, até estruturais dentro das escolas. Sem dúvida. Então acho que fica uma reflexão final aqui, inspirada até pelas inquietações do próprio Moran, né? Como é que a gente pode pegar essas ideias tão inspiradoras e levar para a realidade das nossas escolas de um jeito que funcione, que seja eficaz, mas que também seja justo para todo mundo? Uma pergunta essencial. Como garantir que,
nesse entusiasmo todo pela atividade, pela tecnologia, a gente não perca de vista a profundidade do conhecimento, a capacidade de cada estudante de refletir criticamente sobre o mundo. É uma questão que fica aí, né? Para a gente continuar pensando, experimentando e talvez principalmente dialogando muito sobre isso.